E hoje a gente vai fazer um experimento de Crioscopia! E o que a gente vai usar? Água e sal e apenas uma colher com um termômetro. A água está basicamente em temperatura ambiente. Tem basicamente 10 ml de água em cada copo desse aqui. Um a gente vai deixar sem nada, só a água, purinha, linda, bonita. E um a gente vai colocar uma colher de sal, de sódio, como você preferir. Como você preferir. Misturando sal, water ou água, como você preferir. Leve ao congelador. Leve ao congelador. Basicamente foi uma colher de sal nesse copo. E esse copo vai 100 colheres de sal. E agora a gente vai ver. Mostra aqui. A gente vai ver o que. E você vai. Vai caber tudo. Vai, com certeza. Linda, maravilhosa. Agora vamos deixar por você. Oi, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar sobre a crioscopia. Crioscopia, ela é quando a temperatura ela fica abaixo de zero, principalmente no caso da água. Tá? Ela é provocada pela adição de um soluto não volátil em um solvente. Um soluto puro é uma solução que o ponto de congelamento sempre será menor que o ponto do solvente puro. Então, quanto maior o número de partículas em uma solução, menor é o seu poder de congelamento. Por exemplo, um pote, digamos, de 1 litro de água vai congelar mais devagar que um com 10 ml. Também pode ser explicado por conta da água do mar, porque o sal, vamos dizer que ele atrasa o congelamento da água, por isso que a água do mar ela não congela. Também, nos Estados Unidos, nas estradas são jogados sal, para que os carros tenham mais facilidade para se locomover. E a mesma coisa é usada nos motores, nos óleos dos motores dos carros. Assim, não tem perigo de nada congelar. Então, agora a gente vai falar sobre um exercício alternativo teórico. Eu vou ler o exercício e aí vai dar as questões e a gente vai falar sobre qual é certo e explicar. O FPE 2002. Por que a adição de certos aditivos na água dos radiadores de carros evita que ocorra o superaquecimento da mesma e também seu congelamento, quando comparada com a da água pura? Alternativa A. Porque a água mais o aditivo formam uma solução que apresenta pontos de ebulição e de fusão maiores que os da água pura. Alternativa B. Porque a solução formada, água mais aditivo, apresenta pressão de vapor maior que a água pura, o que causa um aumento no ponto de ebulição e de fusão. Alternativa C. Porque o aditivo reage com a superfície metálica do radiador, que passa então a absorver energia mais eficientemente, diminuindo, portanto, os pontos de ebulição e de fusão, quando comparados com a água pura. Alternativa D, porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. Alternativa E, porque o aditivo diminui a capacidade calorífica da água, causando uma diminuição do ponto de fusão e de ebulição. Agora a Du vai explicar as alternativas e eu vou falar a alternativa correta. Certo é a D, porque o aditivo diminui a pressão de vapor da solução formada com relação à água pura, causando um aumento do ponto de ebulição e uma diminuição do ponto de fusão. Tá, a explicação para isso é que a água pura, quando ela chega em 0 graus, ela já se transforma de líquido para sólido. E quando ela está misturada com sal, as partículas de sal, eles impedem que a água crie cristais. Por isso que ele tem que gelar mais, ser mais gelado para que ele possa formar gelo. Resumindo, é isso. 2 horas depois. O experimento. Meu querido amigo Lucas. O experimento está completo. Basicamente ficaram 1 hora e meia no congelador.
o sal, como você pode ver, ele continua... Ele não congela. continua em seu, como se diz, em seu estado líquido por causa do sal que age como não deixando ocorrer o congelamento. O sal age como um inibidor do congelamento, ou seja, ele demora mais para deixar a água ficar em estado sólido. Já a água normal, ela congelou por causa que ocorreu que não teve uma mistura, é água normal, ó. Ela congelou. É basicamente por causa que a água com sal, em seu estado líquido, ela precisa de uma temperatura abaixo de zero para congelar, enquanto a água pura, digamos, ela precisa basicamente de 0 graus. Então, as moléculas do sal, quando entram em contato com as moléculas da água, as moléculas da água basicamente impedem que as moléculas do sal... Não, ao contrário, as moléculas do sal impedem que as moléculas da água virem gelo, ou seja, ela dificulta a formação dos grãos cristalinos na água. Em si, os cristais do sal, ele não deixa ocorrer o congelamento, por causa que ele é uma substância muito volátil, uma substância volátil, que não deixa acontecer a pedrificação do gelo, e sim fica em seu estado líquido. Ok? E terminamos mais uma videoaula. De barriga aqui, por esse que eu canto assim, para relembrar o passado.